Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Direito Cast. E olha, antes de a gente mergulhar no tema de hoje, aquele favor de sempre. Já deixa o like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Isso ajuda demais. Bom, muita gente pensa que o direito é só um conjunto de regras frias, técnicas, sabe? Mas e se ele for, na verdade, um produto vivo da nossa sociedade, moldado pelos nossos conflitos e pelos nossos valores? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Nesta análise do Direito Cast, vamos mergulhar na sociologia do direito no Brasil, que é uma ferramenta, essencial para a gente entender que as leis não existem no vácuo. Elas nascem e se transformam bem aqui, no meio da nossa realidade social. E para isso, o nosso roteiro é bem claro, tá? A gente vai começar com os pensadores clássicos que definiram o campo, depois vamos ver como as ideias deles ajudam a explicar a nossa realidade aqui no Brasil. Em seguida, a gente analisa o judiciário por dentro, como uma instituição social, e para fechar, vamos explorar as novas e mais eficientes formas de resolver conflitos. Preparados? Então, bora lá! Ok, para começar, vamos direto para aquela pergunta fundamental, a que move tudo isso. De onde vêm as leis, afinal? Como elas são formadas? Será que elas simplesmente aparecem, assim, de uma razão pura, totalmente isoladas da bagunça do dia a dia da sociedade? Pensa um pouquinho nisso. A gente é treinado para ver o direito como uma coisa objetiva, imparcial, quase matemática. Mas a sociologia jurídica chega justamente para dar aquela cutucada e perguntar: será que é assim mesmo? Ou será que o direito, na verdade, reflete as estruturas, as tensões e até os preconceitos da sociedade onde ele foi criado? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje. E o primeiro a nos dar uma ferramenta para responder isso foi Emílio Durkheim. Para ele, o ponto de partida não sou eu, não é você, é a sociedade como um todo. Ele nos apresenta o conceito de fato social. Pensa nos fatos sociais como se fossem forças invisíveis que nos moldam. As regras de etiqueta, os costumes, a moral. E para Durkheim, o direito é o maior exemplo de todos. Ele é externo a nós, já estava aqui antes da gente nascer, e ele nos coage, nos obriga a agir de certas maneiras, a gente concordando com isso ou não. Aí vem Max Weber e vira o jogo completamente. Se para o Durkheim a sociedade vem primeiro, para o Weber o foco está no indivíduo. A sociologia para ele precisa entender a ação social. O que é isso? É o sentido que cada um de nós dá para aquilo que faz. Por que a gente obedece a uma lei? É por medo da punição? É porque a gente acredita que ela é justa, legítima? O direito para Weber só existe porque nós, indivíduos, orientamos nossas ações por ele e damos um sentido para ele. E então chega Karl Marx com uma visão bem diferente. Para ele, a sociedade não é um organismo harmônico nem se baseia no sentido que cada um dá. Não, a sociedade é marcada pelo conflito, pela luta de classes. De um lado, você tem a burguesia, que é dona dos meios de produção. Do outro, o proletariado, que vende sua força de trabalho. E o direito, onde entra nessa história? Bom, para Marx, ele não é nem um pouco neutro. Ele é uma ferramenta, um instrumento poderoso usado pela classe dominante para manter e legitimar o seu poder e a exploração econômica. Então olha só que interessante, aqui a gente tem o ponto crucial, duas abordagens gigantes que partem de lugares opostos. De um lado, Durkheim, com um olhar mais coletivista, dizendo que a sociedade e suas estruturas, como o direito, é que nos definem. Do outro, Weber, com um olhar individualista, focado em como nós, indivíduos, damos sentido à sociedade e às leis. E claro, correndo por fora, tem Marx, que vê o conflito como o grande motor da história. Ok, a gente viu os clássicos europeus, mas como é que essas teorias nos ajudam a decifrar o Brasil? Nosso país tem uma história super particular, né? Marcada pela colonização, pela escravidão, por uma formação social muito complexa. Vamos ver agora como dois gigantes do pensamento brasileiro usaram essas mesmas ferramentas para nos interpretar. O primeiro deles é Caio Prado Júnior. Ele bebeu direto da fonte de Marx e nos deu uma interpretação poderosíssima sobre a nossa formação. Ele quebra com aquela ideia romântica de que o Brasil teve um passado feudal. Que nada! Desde o primeiro dia, a colonização foi uma empresa capitalista. O objetivo era um só: exploração. O Brasil nasceu para dar lucro para a Europa. E essa lógica econômica, para ele, foi o que moldou profundamente as nossas estruturas sociais e, claro, o nosso direito. Do outro lado, a gente tem Raimundo Faoro, que já usa as ferramentas de Weber para entender o Brasil. O foco dele não é a economia, mas sim a estrutura do Estado. Faoro identifica a existência de um estamento burocrático, uma elite que controla a máquina pública desde os tempos de Portugal. São os donos do poder. E atenção, eles não são necessariamente a burguesia industrial, mas sim um grupo que se apropria do Estado e o usa para seus próprios interesses. E a palavra-chave para entender o Faoro é patrimonialismo. O que diabos é isso? É bem simples, na verdade. É a confusão, a mistura total entre o que é público e o que é privado.
É quando o governante ou funcionário de alto escalão trata o Estado, o dinheiro público, os cargos, como se fosse tudo propriedade particular dele. Para o Faoro, essa é uma característica central e muito persistente da nossa história, que explica muita coisa, desde a corrupção até a forma como o poder é exercido no Brasil. Resumindo então, temos duas lentes poderosas para olhar para o nosso país. Caio Prado Júnior, com uma análise marxista, aponta lá para a exploração econômica como a raiz dos nossos problemas. Já o Raimundo Fauro, com sua análise weberiana, aponta para a apropriação do aparelho do Estado por uma elite burocrática. São visões diferentes? São, mas juntas elas nos ajudam a entender a enorme complexidade da nossa formação social e jurídica. Olha, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita para compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. Agora vamos fechar um pouco mais o nosso foco e olhar para dentro de uma instituição bem específica, o Poder Judiciário. Mas a gente não vai falar dele só como um aplicador de leis, não. A gente vai olhá-lo como uma organização social, uma máquina complexa que enfrenta seus próprios desafios internos de gestão e de eficiência. Não é segredo para ninguém, né? O judiciário brasileiro enfrenta uma crise. O número de processos explodiu, as demandas estão cada vez mais complexas e a população, com razão, busca cada vez mais os seus direitos. Isso tudo levou a um cenário de lentidão e muitas vezes de ineficácia. Esse é o grande desafio. Como administrar a justiça de um jeito eficiente numa sociedade tão grande e cheia de conflitos? E para a gente entender como o judiciário tenta lidar com isso, é bem útil olhar para os modelos de gestão pública que o influenciam. Historicamente, a gente partiu de um modelo patrimonialista, aquele mesmo que o Faoro descreveu. Depois, a gente evoluiu para um modelo burocrático, inspirado em Weber, todo focado em regras e em hierarquia para garantir impessoalidade. E hoje, a grande busca é por um modelo gerencial, que traz ferramentas da iniciativa privada com foco em resultados, em eficiência, em planejamento estratégico. E esses desafios são super concretos. O mais legal é que eles não vêm de uma crítica de fora, mas de uma autoavaliação do próprio judiciário, feita pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A gente vê aqui a busca por agilidade, o combate à corrupção, a melhoria na gestão e um ponto que é crucial para a nossa próxima sessão: o estímulo a métodos alternativos, como a conciliação e a mediação. E isso nos leva direto para a nossa última parte. Com a crise no judiciário, ficou muito claro que o processo judicial tradicional não é a única e muitas vezes nem é a melhor solução para todos os conflitos. Aí surge um movimento para a gente pensar em formas mais adequadas, mais rápidas e até mais humanas de resolver as disputas. E a grande ideia que resume essa nova abordagem é a da justiça multiportas. Imagina que o fórum não tem mais uma porta só, a do processo judicial. Ele se torna um centro de triagem de conflitos, com várias portas. Dependendo do seu problema, você vai ser direcionado para a porta mais adequada. A porta da mediação, a da conciliação, a da arbitragem ou, só se for realmente necessário, a do processo tradicional. E essas diferentes portas se dividem em duas grandes categorias. Na autocomposição, o poder de decisão está na mão das próprias partes. Elas, com ou sem a ajuda de um terceiro, constroem juntas a solução. O objetivo é o consenso. Já na heterocomposição, as partes entregam o poder de decisão para um terceiro, que vai impor uma solução. É o caso do juiz no processo ou do árbitro na arbitragem. Vamos ver uns exemplos práticos para ficar mais claro. Na mediação, um terceiro neutro só ajuda as partes a conversarem, a restabelecerem o diálogo, sem dar palpite na solução. É ótima para conflitos onde a relação precisa continuar, tipo em questões de família. Já na conciliação, o conciliador é mais ativo. Ele pode até sugerir soluções. Funciona super bem para questões pontuais, como um problema de direito do consumidor. E do lado da heterocomposição, temos a arbitragem, muito usada em contratos empresariais, e o famoso processo judicial, o caminho tradicional com o juiz do Estado. E assim a gente fecha o nosso ciclo. Partimos dos grandes teóricos, passamos pela complexa realidade brasileira, analisamos as engrenagens da justiça e chegamos nas soluções mais modernas para os conflitos. A pergunta que fica e que eu deixo para vocês refletirem é essa: como todo esse conhecimento sociológico pode ser usado na prática para construir um sistema jurídico que seja não apenas tecnicamente correto, mas que seja de fato verdadeiramente mais justo e mais eficaz para todos os brasileiros? Essa é a reflexão que a Sociologia do Direito nos propõe. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Para mais conteúdos como este, siga o DireitoCast no Spotify. E não se esqueça, deixar o like é muito importante para nós. Para vídeos, acesse DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima!